Hoje eu preparei aqui para vocês essa live sobre o PEAT, para a gente conversar sobre os parâmetros básicos, mas também discutir alguns casos. Então vai ser bem interessante, o pessoal tem me mandado bastante direct com algumas dúvidas, então hoje a gente vai aproveitar para conversar sobre todas essas dúvidas aí. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, tá bom? Que acho que ainda nem deu o horário, só entrei mesmo para a gente já ir nos preparando. Vou deixar aqui na tela o que eu tinha preparado aqui pra gente já. Como eu falei pra vocês nos stories, vai ser basicamente uma aula, assim, até preparei realmente alguns slides, digamos assim, pra gente ir conversando, mais como um apoio para ir guiando tanto o que eu quero falar pra vocês, mas também para vocês irem visualizando os exames, visualizando os parâmetros, se alguém quiser ficar com o caderninho aí do lado pra ir anotando as coisas, tá bom? E aí, pessoal, todo mundo que tá aqui na live e quiser o material da live, é só me chamar depois no direct, falar eu quero e mandar o seu e-mail, que eu envio tanto esse material que eu vou passar aqui na live, mas também os artigos nos quais eu me baseei, tá bom? Porque eu acho que é bem interessante vocês terem esse material aí, principalmente para quem às vezes fica com dúvida na hora de laudo, essas coisas, é bom a gente ter algumas referências, tá? Vou colocar aqui, tá? Compartilhar com vocês a tela então, pra gente ir começando aqui o nosso tema. Dá mais algum tempinho pro pessoal entrar. E aí, pessoal, eu vou deixar também durante a live, eu vou deixar os comentários desativados, tá bom? Só para realmente focar aqui no que eu quero passar para vocês. E no final eu volto os comentários para tirar as dúvidas. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me falando, vocês vão anotando para vocês me falarem no final da live, tá? E aí eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou desativar aqui pra gente começar. Deixa eu só ver aqui onde que é mesmo. Aqui. Assim fica até mais fácil para vocês visualizarem aqui o que eu preparei para vocês. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Quem for entrando vai pegando aí aos poucos. Eu sou Letícia, né, Oliveira, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre em distúrbios da comunicação humana e eu estudei bastante, tanto durante a residência quanto durante o mestrado, sobre os potenciais evocados auditivos, tanto de curta, média e longa latência. Hoje o foco, então, da live vai ser o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. A gente vai falar sobre alguns parâmetros básicos, né, tanto de análise, mas também de protocolos. E também vamos discutir alguns casos, que realmente aí é o que o pessoal geralmente tem mais dúvida, né? Principalmente quem já trabalha com isso. E de novo, pessoal, só para lembrar vocês que essa live vai ficar gravada, tanto aqui no IGTV quanto lá no canal do YouTube, tá bom? E de novo, para quem tá chegando agora, se vocês quiserem os materiais, é só me chamar no final da live e falar eu quero e mandar o seu e-mail, que eu envio tanto isso aqui que eu vou apresentar, mas também os artigos de referência, tá bom? Então vamos lá. Vou passando aqui para vocês, tá bom? A gente vai começar, então, falando sobre a origem neural do PEAT. Então, para a gente pensar nessas principais ondas, né, que aparecem, aqui, pessoal, a base de referência realmente tanto da live quanto que eu uso sempre em eletrofisiologia é esse livro de Eletrofisiologia da Audição e Emissões Autoacústicas, que é a segunda edição de 2012, com o Souza et al., né, a professora Kátia Alvarenga também participou desse livro. Então, vou me basear, a maioria das imagens que tem aqui, que eu vou compartilhar a tela com vocês, é desse livro, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas principais ondas do PEAT, o que a gente tem que lembrar primeiro é realmente lá da origem neural. Então, o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ele é um potencial de curta latência. Então, ele vai avaliar tanto a região auditiva mais periférica, quanto um pouquinho da região auditiva mais central também. E aqui na imagem, vocês conseguem ver, então, qual que é a origem neural de cada uma delas. Não sei se vocês conseguem ver, né, claramente, mas aqui dentro das estruturas, a gente tem os números das ondas. Então, por exemplo, a onda 1, que vai estar relacionada à porção distal do nervo auditivo. A onda 2, também já em relação ao nervo auditivo, mas já a porção proximal, ou seja, que é mais próxima aí do sistema central. A onda 3 vai ser responsável, então, mas ela vai refletir a resposta dos núcleos cocleares. E aí a onda 4 e a onda 5 já vão falar aí pra gente como que tá a região do leminisco lateral, né, inferior e superior, contralateral e ipsilateral. E aí já as ondas 6 e 7, elas também vão falar pra gente mais especificamente em relação ao tronco encefálico.
que daí a gente vê que é mais a área realmente da percepção auditiva. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tem essas 7 ondas do pH, mas a gente nem sempre tem amplitude suficiente para registrá-las no exame, porque algumas delas realmente vão ser um pouquinho mais pobres, um pouquinho mais baixinhas, principalmente dependendo aí da patologia, da etiologia auditiva. Então, para identificar no exame, a gente vai procurar pelas ondas 1, 3 e 5, que a gente vai ter uma ideia, a gente vai ter uma base de como está funcionando, então, o nervo auditivo, os núcleos cocleares e um tronco encefálico. Então, a gente consegue ter uma ideia aí de como que o som está, né, passando por todas essas regiões e vai ter essa resposta da via auditiva. E aí a gente tem que avaliar também os interpicos. Os interpicos nada mais é do que realmente como se a gente estivesse vendo como que o som está passando de uma região para outra. Então, além de a gente ver como que o nervo auditivo, o núcleo coclear está respondendo, a gente vê como que a conversa entre eles está acontecendo, como que o som passa de uma região a outra. Então, já vou colocar aqui para vocês esse segundo aqui, para a gente falar já então dos valores de referência, que seriam os valores de normalidade das latências, que isso muita gente tem dúvida. E aí, pessoal, vou reforçar aqui de novo que eu estou usando essa referência da professora Kátia Alvarenga, que é tanto do livro, mas também de tudo que eu aprendi lá com ela, tanto na graduação quanto na residência, tá bom? Então aí eu coloquei aqui para vocês esses valores de referência, que seria da onda 1 de 1,5 a 2 milissegundos, da onda 3 de 3,5 a 4 milissegundos, da onda 5 de 5,5 a 6. E aí a gente tem também dos interpicos. Quando a gente pensa nos interpicos, a gente tem que pensar, como eu falei antes, como que o som está passando de uma região para outra. Então, se a gente pensar no nervo auditivo e no núcleo coclear, que é a onda 1 e a onda 3, esse caminho é um pouquinho mais curtinho, né? Então, 2 milissegundos seria o valor de referência. A mesma coisa da onda 3 para 5, que são os núcleos cocleares para o tronco encefálico, também está pertinho, 2 milissegundos. Quando a gente vê da onda 1 até a onda 5, a gente está vendo praticamente toda a via auditiva aí de avaliação do pH, então é até 4 milissegundos que a gente tem esse valor aí de referência. Porém, pessoal, aqui entra uma dúvida muito comum, que eu recebo bastante, que o pessoal fala, mas e se for menos? Se a onda 1 eu estiver em 1,2? Se eu tiver a onda 1 em 1,3? Então, algumas pessoas têm essa dúvida para menos e, claro, essa dúvida para mais. Se a onda 5 estiver em 6,2, ela está aumentada, o que eu faço? Então, pessoal, isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que observar em relação a cada equipamento. Então, cada equipamento tem a sua calibração e muitas vezes vai ter também os seus próprios valores de referência. Então, por mais que na literatura a gente tenha esses, né, mais estabelecidos, porque em geral as pesquisas são feitas tanto no Biologics quanto no Smart EP, né, que seria o IHS no caso. Então, seria basicamente isso que as pesquisas acabam fornecendo para a gente de informação. Só que a gente sabe que existem outros equipamentos aí no mercado, como Contronics, até alguns outros que... como que é o outro? Vivosonic. Então, tem várias opções aí. E aí a gente precisa avaliar muito bem qual é o valor de referência de cada um deles no que a gente está mexendo. Então, eu sempre falo, já falei por aqui em algumas respostas aí nas caixinhas, para vocês observarem, por exemplo, todos os adultos que vocês viram que a audição era normal, que teve presença de ondas, vocês sempre observarem qual foi ali essa normalidade. Se essa normalidade está sendo sempre um pouquinho menos de 1,5, 1,3, então tudo bem, você tem que considerar isso quando você for analisar o interpico. Porque o que vai acontecer? Se a sua onda 1 for em 1,3, o seu interpico também vai ser um pouquinho maior, vai ser em 2,3 também, 2,1. Depende aí de como que vai estar as outras ondas. Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? É claro que a gente tem que olhar na literatura e realmente se basear nisso. A gente precisa utilizar um autor específico como referência, principalmente quando vai fazer o laudo. Porém, a gente também precisa ter essa noção de como cada equipamento está funcionando, de como cada equipamento responde realmente para esses potenciais, tá bom? Além, claro, de cada caso. E aí a gente entra nessa questão de estar um pouquinho acima. Então, por exemplo, nossa, a onda 5 está em 6,2, será que está aumentada? Teoricamente, se a gente for olhar nas referências, sim, ela está aumentada.
Porém, pessoal, a gente tem que olhar para cada caso. Como é esse caso? É um caso que provavelmente é um adulto normal? Como que tá a algiometria, a imitanciometria? Então aí já vou falando um pouquinho do princípio cross-check, que a gente não pode fazer, né, diagnóstico, nem se basear em um exame só. A gente precisa dos outros justamente para fazer esse raciocínio. Porque se for um adulto que tem queixas, que a gente sabe que na história ali já tem alguma coisa, já tem um fator de risco para perda auditiva, ou já tem algum outro exame com alteração, aí sim esse 6,2 pode significar algum aumento e pode nos dar indício de alguma alteração aí no sistema auditivo. Agora, se é um adulto que não tem queixas, está ali às vezes para um check-up e deu 6,1, 6,2, mesmo assim a gente precisa olhar os outros exames, ficar atento, passar isso para o paciente, mas às vezes a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Então o que a gente faz? Marca uma reavaliação dali a alguns meses para a gente ter certeza se isso é específico do equipamento, ou específico de cada sujeito, ou se pode indicar aí alguma alteração auditiva. Então, vocês veem que a gente precisa ter essa análise também, tanto do equipamento como de cada caso, por mais que sim a gente tenha esses valores de referência que a gente tem que utilizar, a gente tem que se basear neles, de novo, principalmente no laudo, mas o nosso olhar como audiologista tem que ir um pouquinho além dos números, porque senão entra até naquela polêmica, né, que geralmente a gente fala, porque senão qualquer um faz o exame, porque se é só a gente ter os números e saber mexer nos botões, né, então daí a gente pode passar essa obrigação aí até para outros profissionais, o que uma época estava sendo discutido isso, eu lembro, acho que eu estava no 4º ano de faculdade, tinha alguns outros profissionais realizando tanto emissões quanto Bera. E aí começou essa discussão, né? Então aqui eu coloco isso para vocês, que a nossa análise como audiologista, o nosso diferencial é justamente esse, a gente analisar, ter esse olhar. Nossa, esse 1,2 é por causa do caso? É por causa do equipamento? Esse 6,1 é por causa do caso? Será que tem alteração mesmo? Ou será que é por causa do paciente? Como que a gente vai lidar com esses números, certo? Então, pessoal, aqui já acabei me empolgando e falando mais coisa, né? Opa, até coloquei errado aqui. Mas o que eu queria falar para vocês também era justamente em relação aos interpicos, né? Que a gente vai avaliar as latências, os valores de latência isoladamente, da onda 1, 3 e 5, mas a gente também precisa avaliar esses interpicos. Então, por que avaliá-los? Já falei lá no comecinho também, para a gente justamente ver como que está acontecendo essa condução do som, como que cada estrutura conversa entre elas, como que o sistema auditivo está recebendo esse som e como que ela devolve esse som, essa resposta pra gente. Então, o que a gente vê aí na literatura é justamente o que eu coloquei aqui, que o interpico 1,3, a gente vai saber como que tá a condução neural e as sinapses entre o nervo auditivo e os núcleos cocleares, as ondas interpicos entre 3 e 5. A gente vai ver como que tá a condução do som e a resposta a esse som entre os núcleos cocleares e o lemnisco lateral, aqui eu escrevi errado, lateral alto, certo? Que aí a gente já tá tendo uma ideia também do tronco encefálico. E a onda 1,5 acaba sendo uma das mais importantes, não que as outras não sejam, mas é uma das mais importantes porque a gente consegue ver esse sistema como um todo. Então, como que o som passou desde o nervo auditivo até o tronco encefálico? Então, essa informação é muito importante, é muito valiosa para a gente observar os interpicos também, certo? Então, muitas vezes, em muitas patologias, que eu vou falar mais para frente, quando a gente for começar a discutir aqui os casinhos, justamente sobre isso. É muito importante a gente ver esses interpicos, porque às vezes a gente tem latências normais, algum outro exame normal, mas a gente pode ter um interpico alterado, um interpico um pouco mais aumentado ali do que a gente esperava. Reforço o que eu falei, a gente precisa ver cada caso, precisa ver os outros exames, o princípio cross-check sempre, que a gente sempre ter como base outros exames antes de fechar realmente o diagnóstico eletrofisiológico, né? Que no caso aqui do Bera, do PEAT, ele é um neurodiagnóstico. Então, mas se a gente tem essas alterações de interpicos, isso está nos dizendo alguma coisa, tá bom? Isso pode já nos direcionar aí para algum sinal, algum diagnóstico, tá bom? E aí, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que acabou ficando um pouco fora de ordem aqui na minha galeria, o que eu queria passar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Os parâmetros, sim, isso era realmente outra coisa que eu queria falar para vocês, mas antes disso, pessoal, vou falar aqui das amplitudes. A gente falou das latências, tanto das latências das ondas 135 quanto dos interpicos, e as amplitudes são um pouquinho polêmicas, né? Até fiz um vídeo aí em que realmente eu falei sobre elas, né?
E algumas pessoas vieram me chamando direct e tal, com algumas dúvidas, porque assim, a amplitude, a gente realmente não tem um valor na literatura totalmente estabelecido para elas, da mesma forma que a gente tem para as latências. As amplitudes ainda são muito pesquisadas, tanto nos potenciais de curta, média, longa latência, a gente está sempre observando como que elas reagem, né, àquele estímulo. No caso de alguns potenciais mais de longa latência, como o P300, elas são um pouco mais fidedignas da gente dizer, da gente avaliar, digamos assim, porque já tem uma base um pouco mais específica na literatura. No caso do PEAT, ainda não. O que eu encontrei foi essa referência, né, de Soares em 2010. Isso é um dos materiais que eu posso enviar para vocês também. Quando terminar a live, vocês me chamam, que eu envio tanto esse material que eu estou passando aqui, quanto os artigos de referência, esse é um deles, em que eles, na verdade, aqui, eles avaliaram outro tipo de equipamento para realizar o PEAT. E aí eles encontraram esses valores médios de amplitude, da onda 1 entre 0,38 microvolts e da onda 5 em 0,82 microvolts. Até falei isso no vídeo que eu postei no feed, que é justamente por isso que a onda 5 é a que a gente procura no limiar eletrofisiológico, porque ela é um pouco mais robusta em amplitude. Então, como ela tem essa amplitude um pouquinho mais alta, que reflete, né, a resposta do tronco encefálico, mesmo em menores intensidades a gente ainda consegue enxergar. No caso da onda 1 e 3, como vocês veem, a onda 1 é muito baixinha. Então, daí, isso até é uma coisa que vai entrar lá nos parâmetros, que a gente precisa realmente ter uma janela também de amplitude aí um pouco mais alta, digamos assim, porque a amplitude, na verdade, se a gente for ver do PEAT, ela é muito baixinha, 0,38, né? Quando a gente vê dos potenciais mais de longa latência, né, alguns deles já estão quase em 20, em 30 microvolts, então, realmente, a gente vê essa resposta aí um pouquinho menor para o PEAT. E aí, pessoal, qual é o grande lance da amplitude? Tem uma grande variabilidade entre as pessoas, entre cada sujeito, entre cada patologia, entre cada equipamento. Então, é por isso que no PEAT ela não é realmente o melhor parâmetro para a gente avaliar e dar um diagnóstico, seria realmente a latência. Mas, como eu falei no vídeo, não é por isso que a gente não deve prestar atenção nessas amplitudes. O audiologista tem que estar atento a tudo que está aparecendo na tela. Então, se você está tendo ali, até porque para a gente identificar as ondas, a gente precisa dessa amplitude, dessa morfologia. Se você identifica ali alguma onda, mas com uma amplitude pobre, uma morfologia feia, esquisita, mesmo que tenha presença de ondas, a gente precisa ficar um pouquinho mais antenado aí para esse resultado. E aí, como eu falei antes, vai depender de cada caso, se tem queixa, se tem histórico, como que tá os outros exames, para definir a nossa conduta, se a gente vai liberar ou se a gente vai pedir um retorno aí mais curto para a gente avaliar se essas amplitudes vão melhorar, se vai pedir algum exame médico em relação. A gente teria que fazer aí também uma otoscopia para ter certeza, né, que aí alguma questão condutiva pode influenciar muito na amplitude, eu falei sobre isso também no vídeo. Então, pessoal, tudo isso a gente tem que estar com o olho muito atento, assim, para tudo, como eu sempre falo, além dos números, tá bom? Vou colocar o outro aqui, que daí a gente já entra na questão dos parâmetros. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Bom, pessoal, então aqui nos parâmetros, né, eu separei aqui para vocês alguns fatores que influenciam tanto no aparecimento, mas também na morfologia das ondas, né? Então, o aparecimento é meramente se a onda está presente ou ausente. A morfologia está relacionada realmente à amplitude, como eu falei anteriormente. O quanto que aquela morfologia é bonita, o quanto que tem aqueles picos bonitos, ou o quanto que fica todos aqueles rabiscados que seriam os artefatos, se ela é muito reta, se não tem ondas. Então, esses são alguns fatores que vão influenciar aí nesse aparecimento, nessas características aí da onda. Uma delas, que é a principal, é realmente a janela de análise. Então, como a gente está estudando um potencial de curta latência, que é o PEAT, a gente precisa de uma janela de análise até, no máximo, aí uns 15 milissegundos, porque é aí que a gente vai achar as ondas 1, 3 e 5. Se a gente usa uma janela muito mais longa, a gente começa em indivíduos normais, né? A gente pode começar a ter potenciais até de outros exames, como, por exemplo, do média latência, e aí acabar confundindo um pouquinho. E no caso do PEAT, né, da onda 5 aqui no caso também, a gente precisa estar atento
que nem eu falei, a gente não pode ter uma janela tão longa para não registrar esses outros potenciais em pessoas que têm audição normal. Porém, a gente não pode ter uma janela tão curta se a gente for pesquisar o limiar eletrofisiológico, porque o limiar eletrofisiológico, conforme a gente vai aumentando a intensidade, a latência vai ficando mais longa. Então, a gente precisa de uma janela um pouquinho maior para identificar a onda 5 e, claro, considerando aí os casos de alterações auditivas que a gente vai ter esses aumentos de latência. Então, a gente precisa dessa janela para identificar certinho essas ondas. E aí, uma das outras coisas que vão influenciar são os filtros. Então, em geral, no PEAT a gente usa um filtro de 100 até 3.000 Hz, para a gente também não cortar tanto a resposta. E esse filtro seria para a gente cortar os ruídos. E esses ruídos podem ser tanto elétricos, do ambiente, mas também do próprio paciente, que vai entrar lá embaixo no comportamento. O comportamento eu coloquei aqui em relação tanto a crianças, né, que ficam agitadas, que não dormem e a gente não consegue fazer o exame, mas também de adultos. Se ele tá com o celular no bolso, se ele tá com o braço cruzado, se ele tá com a perna cruzada, se ele tá dormindo, mas fica piscando o olho. Então, tudo isso vai influenciar também nesses registros, certo? E aí, a taxa de apresentação, os estímulos, claro, né? Se é um clique, se é o Tony Burst, né? Então, os estímulos influenciam, né, na análise da resposta aí, no caso. E a taxa de apresentação. No caso do clique, essa taxa de apresentação, eu vou falar mais pra frente, tem que ser um pouco mais rápida. Ela geralmente é entre, pelo que os equipamentos que eu já trabalhei, ela é entre 19 até 22 no máximo segundos de apresentação, né, daquele estímulo. E o sweeps, que é o tanto que você apresenta, o tanto de tempo que aquele estímulo fica na orelha do paciente. Também não pode ser muito longo, porque a gente não pode cansar o sistema auditivo. Principalmente aí no caso do longa latência, mas que a gente fala aí mais pra frente de uma próxima vez. A polaridade do estímulo, se é rarefeito, se é condensado, tudo isso, se é alternado, tudo isso influencia também no registro e na morfologia da onda. Se a gente tem uma polaridade positiva, então a gente vai ter ondas positivas, assim, para cima, né? Se a gente já tem uma polaridade negativa, as ondas já podem até ficar aí invertidas. Isso também vai depender de cada potencial que a gente está estudando. A colocação dos eletrodos, isso também é uma coisa que realmente influencia demais. A limpeza da pele, né? Colocar certinho as regiões, a gente vê realmente quanto no equipamento, né? Se a gente está atingindo lá os 5 kΩ lá exigidos para a gente fazer esses potenciais, porque senão pode ter muito artefato elétrico. Que mais? Os canais, os próprios canais de registro, se você está trabalhando com equipamento de 1 ou de 2 canais. Então, pessoal, o tipo de fone, se é um fone de inserção, se é um fone TDAH, também vai depender do caso, se é o fone da condução óssea. Então, tudo isso influencia muito aí no aparecimento das ondas, na morfologia, na amplitude. Então, aí é por isso que a amplitude não é a mais indicada para a gente fechar o diagnóstico, mas repito aqui que não é por isso que a gente não deve olhar para ela. A gente deve olhar para ela do mesmo jeito, até porque pode ser um indício que alguma dessas coisas aqui enumeradas possam estar fora do esperado, fora aí da referência, tá? Aí, como vocês podem ver, pessoal, todos esses itens, né, a gente pode passar bastante tempo falando sobre eles, mas aqui eu quis englobar tudo, então vamos seguir para dar tempo aqui da gente até discutir os casinhos depois, tá bom? Mais certinho. E aí, pessoal, aqui a gente entra já no PEAT-CLIC. O PEAT-CLIC é o mais indicado na literatura para a gente realizar os potenciais evocados aí de curta latência. E aí, por quê? Essa imagem que está aqui foi um post que eu fiz já faz algum tempo sobre a polarização neural. Então, a gente precisa, o clique, ele é um estímulo mais abrupto, né? Ele tem uma combinação aí de frequências, a faixa de frequência dele é de 1 até 4.000 Hz, e ele tem essa apresentação mais abrupta em 80 dB. E aí, com isso, a gente atinge essa despolarização aí das fibras neurais. E com isso, elas vão se despolarizando ao mesmo tempo, e a gente consegue obter essas respostas, então, das ondas 1, 3 e 5. Então, no caso do Tony Burst, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas no caso do Tony Burst, como ele é mais específico, ele tem uma combinação também de frequências, né? Mas ele é uma frequência mais específica, ele pode ter uma taxa de apresentação um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais longa, para a gente estimular exatamente aquela região da membrana basilar da cóclea que a gente está procurando. Aqui no caso do clique, ele vai estimular tudo ao mesmo tempo, entre aspas, né? Porque os graves a gente sabe aí que não vai ter tanto essa estimulação aí mais para os agudos, que é a faixa de frequência dele de 1 até 4.000 Hz.
Deixa eu ver mais aqui, esse a gente já falou. E aí, pessoal, o que eu ia falar para vocês também foi até o do último post, né? Que eu tava falando sobre o clique, dessa despolarização. Mas o que eu falei para vocês também do último post, que também é muito importante a gente lembrar, é isso daqui. Que o pH clique, ele serve para o neurodiagnóstico, certo? O neurodiagnóstico a gente vai fazer em 90 ou em 80 dB. Aí vai depender, claro, de cada caso, porque se for um paciente com uma audição normal ou com alguma sensibilidade, 90 dB pode ser muito alto, a gente usa 80 dB. Se for um paciente com uma perda um pouco mais profunda, a gente usa 90 dB. O máximo do equipamento é 100 dB, tá? E aí foi o que eu coloquei lá no post, que essa é uma alta intensidade e aí essas amplitudes elas vão ser mais robustas. Então ele exige uma resposta realmente mais rápida, né? A nível assim da latência. Então a gente precisa, numa intensidade mais alta, as estruturas auditivas vão responder realmente mais rápido, porque ele tem aquele choque, né? Que seria realmente o potencial de ação do nervo auditivo. Então, uma vez que teve esse choque, esse potencial de ação do nervo auditivo, as estruturas já vão responder e a gente tem aí as amplitudes mais bonitas. Claro, dependendo aí da etiologia e de cada caso, tá bom? E aí, pessoal, o pH clique, a gente tem que lembrar do limiar eletrofisiológico, que a gente pode fazer aí já com o clique, identificando a onda 5 em sua menor amplitude para definir o limiar mínimo do seu aparecimento. Então, aí a gente tem essas duas opções, a gente fazer ou o pH clique ou o Tony Burst, e a gente tem que estar atento aí nas faixas de frequência. Como eu já falei, o clique vai estar de 1 até 4.000 Hz, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu perdi aqui um outro que eu ia passar para vocês bem legal também, deixa eu ver. Esse é depois. Ah, não, é o da via óssea, pessoal. A via óssea é essencial, pH por via óssea. A gente não fecha diagnóstico audiológico somente com a via aérea e também nem somente com o exame eletrofisiológico. Mas o pH via óssea é muito importante. A gente tem que fazer em todos os pacientes, certo? Principalmente crianças. Então, pessoal, a gente precisa dessa informação. E aí o raciocínio é o mesmo. A gente precisa pesquisar o limiar eletrofisiológico na via óssea, ver até onde vai a onda 5, para a gente combinar todas essas informações, tá bom? Na literatura, a gente vê que os mais pesquisados realmente é 500 Hz e 2.000 Hz, que é o mais indicado mesmo, porque a via óssea ainda não tem muitas publicações, ainda não tem muito, assim, não é que não tem publicações, mas ainda não tem muito essa correlação realmente com os limiares psicoacústicos. Por quê? Porque a via óssea, principalmente de criança, a gente tem uma dificuldade de posicionamento. Então, em alguns casos, a gente coloca a faixinha na criança, ou mesmo o vibrador, aí, dependendo se for adulto. Mas nos bebezinhos, mesmo a faixinha às vezes não fica. Então, aí tem um pouquinho essa dificuldade de posicionamento. Então, a gente tem aí que 500 e 2.000 Hz na literatura. De novo, para quem quiser, eu envio para vocês, tá bom? Todas essas referências. E aí, a gente vai procurando o limiar eletrofisiológico, o mesmo raciocínio de antes, que conforme a gente diminui a intensidade, a latência vai aumentando e a amplitude vai diminuindo, que foi aqui o post que eu fiz recentemente justamente sobre isso, que quanto menor a intensidade, menor a amplitude e maior a latência, tá bom? E aí, pessoal, eu já vou entrar aqui com vocês no Tony Burst, pra gente já dar uma olhadinha aqui no Tony Burst, que ele tem essa especificidade de frequência. Até para aproveitar que a gente está falando aí, que a gente não fecha o diagnóstico com o exame, a gente não fecha o diagnóstico só com a via aérea, a gente faz o pH clique via aérea, a gente faz o pH clique via óssea, que a gente procura o limiar eletrofisiológico também, e a gente ainda precisa fazer o Tony Burst com especificidade de frequências. No caso do Tony Burst, como eu expliquei antes do clique, que ele é mais abrupto para gerar esse potencial de ação neural em toda, na membrana basilar, aí, na faixa de frequência específica deles. No caso do Tony Burst, ele precisa de uma apresentação também rápida para estimular todas as fibras do potencial de ação, mas em comparação com o clique a gente tem uma taxa de apresentação de 19 até 22, apresentação de estímulos por segundo, e aqui no Tony Burst a gente pode ter, pelo que encontrei na literatura, de 27, no máximo até 30 apresentações por segundo do estímulo. A gente não pode cansar demais esse sistema auditivo quando a gente fala de potenciais evocados, porque senão a gente não tem ondas.
Conforme o sistema auditivo se acostuma a esse som, essas fibras neurais realmente vão criando essa despolarização, dificuldade de despolarização, e a gente não consegue ter esse potencial de ação aí do nervo auditivo e a gente não tem mais essa resposta, principalmente em crianças, tá bom? Crianças e idosos, no caso, tá? Aí, pessoal, a gente já vai entrando aqui em alguns, deixa eu ver qual que é esse aqui, em alguns casinhos. Aqui já são os casinhos, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês já em relação ao neurodiagnóstico. Esse esqueminha aqui, pessoal, é muito legal, eu aprendi com a professora Kátia Alvarenga, e que a gente coloca dessa forma para a gente visualizar quais as ondas que a gente tem e quais pode ser a possível alteração em cada uma delas, né? Então, aqui no caso, a gente tem as ondas 1, 3 e 5. Se eu tenho uma alteração, a gente faz esse X, né? Na onda 3, no caso, que seria o quê? Reflete a resposta dos núcleos cocleares, né? Uma possível alteração aí nos núcleos cocleares, uma dificuldade de despolarização nessa região. Então, o que vai acontecer? Isso é legal para a gente fazer esse raciocínio. Se eu tenho essa alteração na onda 3, eu posso ter um aumento de latência da onda 3, o que pode refletir no aumento de latência da onda 5 também. Por quê? Porque significa que o som, quando ele bateu ali nos núcleos cocleares, que é a onda 3, ele já teve uma certa dificuldade ali da gente registrar essa resposta a nível de amplitude, de latência. E se ali já teve uma dificuldade, provavelmente vai ter uma dificuldade no interpico, né? Que é na condução desse som até o tronco encefálico, que é a onda 5. E aí a gente pode ter também um aumento de latência na onda 5. Então, aqui o casinho de baixo, que é exatamente o que eu falei. A gente vai ter uma alteração só nos interpicos. Então, eu tenho a onda 1, 3 e 5 com latências normais, mas esse interpico entre 3 e 5 tá com alguma alteração, tá com uma dificuldade aí na condução entre os núcleos cocleares e o tronco encefálico. Então, pessoal, esse desenho, esse esquema é muito interessante da gente fazer conforme você tem esse aumento de latência. Então, vamos supor, eu fiz um exame e no exame eu tive um aumento de latência da onda 3 e da onda 5. Você faz esse desenho assim com esse xizinho e você consegue ir raciocinando um pouco melhor o caso clínico, de você pensar, então aqui são os núcleos cocleares, aqui é o tronco encefálico. Então, o que será que pode estar acontecendo? O som passou pelo nervo auditivo, mas na hora que ele foi passar ali nos núcleos cocleares e no tronco cefálico, teve alguma dificuldade. Então, sim, a gente pode ter uma perda auditiva, tá bom? A mesma coisa quando a gente pensa nos interpicos. Mas, de novo, pessoal, a gente não fecha diagnóstico só com esse exame, muito menos só com o neurodiagnóstico. Então, com o neurodiagnóstico, a gente vê realmente como que cada região responde frente àquele estímulo, tá bom? Vou pegar o outro aqui que eu tinha separado aqui para vocês. Que daí eu já coloquei para vocês em relação a cada tipo, tipo assim, grau, né, de perda auditiva. Então, vamos supor se a gente tiver uma perda auditiva leve, como que vai ser esse PEAT? A gente pode ter, a gente vai ter, né, a presença das 3 ondas e a gente tem que ficar atento às amplitudes em 80 dB e também o limiar eletrofisiológico. Por quê? Porque nas perdas auditivas leves, como a gente vai fazer o neurodiagnóstico em 80 ou até mesmo em 90 dB, que é uma intensidade muito alta, ele é suficiente para o sistema auditivo responder na perdinha leve, tá? Então, a gente tem que prestar mais atenção nessa amplitude. Então, ele responde bem em latência, mas a morfologia, a amplitude está baixinha, isso tem que ser um fator aí de atenção pra gente. E, claro, o limiar eletrofisiológico, que é o que vai mostrar pra gente realmente quanto que essa criança, ou mesmo esse adulto, né, no caso de adultos que não respondem bem pra audiometria, a gente pode fazer o limiar eletrofisiológico também, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente pensa já nas perdas auditivas moderadas até profundas, os resultados do PEAT, eles vão depender aí já do tipo de perda auditiva, se é uma perda condutiva, se é uma perda sensório-neural. Então, aí eu já separei aqui para vocês, para a gente ver essas outras possibilidades. No caso da perda auditiva condutiva, que foi um casinho que eu postei aqui recentemente, que também deu algumas dúvidas, o que vai acontecer? Nas perdas auditivas condutivas, aí depende novamente do grau, se é leve, se é moderada, severa, profunda, né? Mas, em geral, a gente tem latências aumentadas e interpicos normais. Por isso que eu até coloquei aqui, porém, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar cada caso isoladamente justamente por isso. Se é uma perda condutiva, geralmente, né, até grau moderado, né, difícil. Se for uma perda mais severa, profunda, provavelmente a gente tem aí complicação até de outros, pode ser uma perda mista, né, no caso.
Aqui eu coloquei esse porém, porque assim, em alguns casos eu já peguei, aí é a minha experiência, tá bom? Não tem nenhum, não vi pelo menos em nenhum artigo específico para estar falando isso aqui, é a minha experiência. A gente pode ter perdas auditivas condutivas com o PAT normal. Por quê? A gente tem que avaliar exatamente em que grau que está esse componente condutivo. Aí a gente precisa muito do médico otorrino para estar auxiliando aí o nosso exame. Porque o que acontece? Se a gente está no início de uma alteração condutiva, a gente pode ter esse PAT com todas as latências, interpicos normais, porém as amplitudes reduzidas, que foi o caso que eu postei recentemente que causou um pouquinho de dúvida. Então é por isso que a gente tem que avaliar essa amplitude, porque já aconteceu justamente isso. De eu ter esse caso condutivo, né, com tudo normal dentro aí que a gente espera, porém as amplitudes, a morfologia estava muito pobrinha, estava um pouquinho feia, a gente conseguia identificar, era o suficiente para a gente marcar ondas, presença de ondas, porém a amplitude bem feinha. E aí a gente fica com essa dúvida, né? No caso era uma criança de 2 anos e 10 meses, acho que foi isso mesmo. E aí, pessoal, vendo depois com o médico, no caso a gente não tinha tanto, né, contato aí com todo o caso, né, com os médicos tal que acompanhavam essa criança. E aí a gente viu justamente isso, que no caso, essa perdinha auditiva, né, esse componente condutivo, era como se ele estivesse dando indícios de que ia começar ali essa alteração. Então, é um líquido na orelha média que poderia vir a ser uma alteração condutiva um pouco mais severa, um pouco mais complicada. Então, aí que está a importância desse nosso olho do audiologista, da gente conseguir ver além do exame, ver além desses números, para a gente ter essa... Como é que eu vou dizer? É como se fosse um pré-diagnóstico aí, né? E aí, pessoal, de novo a importância da gente ter esses outros exames, ou pelo menos a conversa com a fonoaudióloga ou com a equipe que está fazendo esses outros exames de imitanciometria, de audiometria. No caso dessa criança de 2 anos e 10 meses, a gente já consegue fazer aí uma audiometria condicionada até, né? Então, a gente precisa ter toda essa combinação, porque se a gente olhar só isso, fica realmente muito raso, muito pouco. Falar, mas tá tudo normal, a amplitude tá baixa. Isso não é tão forte assim pra gente dizer que tem uma alteração, não é mesmo. Mas quando a gente olha o caso como um todo, pode indicar alguma coisa, pode indicar que não tá tudo bem. Então a gente precisa ser um pouquinho teimoso nesse sentido de olhar um pouquinho além do que se apresenta ali na nossa frente e ter essa conversa com os outros profissionais também, tá bom? Aí aqui a gente já entra na perda auditiva sensório-neural profunda, que a gente vai ter que analisar, né, mais especificamente se há ausência, a presença de ondas e quantas ondas, aí a gente vai depender um pouquinho se essa perda profunda é uma perda profunda que está em 95 dB ou se é uma perda profunda que tem ausência de resposta em 120 dB. Então, o PAT também vai ser compatível com isso. A gente pode ter o registro só da onda 5 ou a gente pode ter a total ausência realmente de ondas do PAT. E aí, outra coisa que eu ia falar para vocês é essa questão da amplitude reduzida, né? E a ausência aí das ondas, né? A alteração, né? Que eu não estou conseguindo ver aqui, que ficou em cima para mim. Mas acho que é isso, a amplitude reduzida e a alteração nas estruturas propriamente ditas. Então, pessoal, como eu falei para vocês lá no caso condutivo, vai depender de novo de cada caso. As amplitudes reduzidas no caso lá da perda condutiva, significa que o problema está no nervo auditivo, no núcleo coclear? Então, o problema é na estrutura? Não necessariamente, o problema está na condução até essas estruturas e aí quando a gente vai captar a resposta, as amplitudes estão reduzidas. Porém, no caso aqui da perda auditiva profunda, que a gente não tem amplitude suficiente, né, para registrar essa resposta do nervo auditivo, já indica realmente que essas regiões estão com dificuldade de responder. Então, pode ser uma alteração realmente aí coclear no caso, tá bom, pessoal? Que até tinha separado aqui para vocês também, eu acho que não entrou todos, deixa eu ver. Entrou sim. As perdas auditivas retrococleares. As perdas auditivas retrococleares, a análise já vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que analisar, além da presença e ausência de ondas, o aumento das latências, como que tá as amplitudes. A gente precisa ver também a diferença interaural entre as ondas 5 de cada orelha. Então, a gente vai olhar, por exemplo, como que tá, se eu tenho uma onda 5 de um lado, que tá em 6,5, vamos supor, e a onda 5 do outro lado está em 5,5, a gente tem uma diferença interaural entre as orelhas muito grande.
Então, isso pode indicar que existe aí alguma alteração retrococlear, certo? E aí, pessoal, a famosa neuropatia auditiva. Eu tô falando um pouco mais rápido porque, assim, cada uma dessas coisas isoladas já dá uma live, né, pra gente conversar. Então, por isso que eu tô adiantando aqui um pouquinho para dar tempo das dúvidas de vocês também. A neuropatia auditiva é um diagnóstico também um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, a gente precisa aí dessa experiência tanto do audiologista, do médico, né, de toda a equipe aí pra gente conseguir identificar. Mas o principal de ser analisado é realmente, de novo, a presença ou ausência de ondas, porque a gente pode ter, sim, casos de neuropatia auditiva no qual a gente tem presença de todas as ondas e casos de neuropatia auditiva que a gente tem ausência de todas as ondas. Tá? Mas o principal, que é o que realmente vai nos mostrar isso, é a presença de microfonismo coclear. Até coloquei essa imagem para vocês, né? Na verdade, aí nessa imagem a gente vê basicamente só o microfonismo coclear. Mas existem casos em que a gente tem esse microfonismo, que é todo esse rabiscado assim, e depois a gente tem a presença de todas as ondas. E aí, pessoal, até recebi recentemente um caso aqui, né? Uma pessoa veio tirar essa dúvida, né? Em que ela fez esse exame e ela teve o microfonismo coclear com ausência de ondas. Após uns minutos depois que ela foi fazer o reteste, né, ela teve microfonismo coclear já com presença de ondas super bonitas. Então é isso que a gente tem que ver, é realmente essa flutuação auditiva. Essa é a principal pergunta que a gente tem que fazer na anamnese, inclusive, essa questão da flutuação. A neuropatia pode ter essa flutuação no sentido de que uma hora a pessoa escuta, depois de alguns meses a audição tá ruim, mas também pode existir essa flutuação no sentido de que hoje ela fez o exame e estava tudo normal, daqui 1 ano, daqui 6 meses ela faz de novo, já tá com perda profunda. Então é muito difícil a gente realmente fechar isso daí e tomar condutas assim consistentes, porque a gente precisa de um acompanhamento, né? Porque se hoje ela tá aqui, a gente tem uma perda totalmente profunda, ausência de ondas, não digo nem perda profunda, mas ausência de ondas. E aí a gente faz de novo daqui 6 meses e tem presença de ondas, então a gente vê que é difícil, aí a gente não pode sair indicando implante coclear, aparelho auditivo, para tudo que está ausente, né? Principalmente quando a gente tem o microfonismo coclear. Esse assunto, pessoal, é um assunto bem legal pra gente conversar. Eu até tava pensando aqui, tinha anotado da gente fazer uma live só sobre neuropatia auditiva, porque dá muito pano pra manga aí, tanto em relação ao diagnóstico, em relação aos exames, mas o principal para falar para vocês é sempre identificar o microfonismo coclear. E como a gente identifica isso? A gente sempre tem que fazer, quando a gente faz o PEAT, a gente tem essas ondinhas aí, né, antes dos potenciais. E aí, pra gente ter certeza, porque pode ser artefato elétrico, tem alguns casos que pode ser algum artefato. Pra gente identificar se é artefato ou microfonismo coclear, a gente precisa clampar o fio, a gente precisa trocar a polaridade do estímulo. Eu sempre uso o estímulo, o PEAT click, né? Eu sempre uso com a polaridade, desculpa, falei errado, com a polaridade rarefeita. E aí, quando a gente faz com a polaridade rarefeita e a gente tem esse registro, o que a gente faz? A gente usa a condensada. A polaridade condensada, ela vai inverter. Então, se eu tenho todos esses rabiscos para cima, tudo que está para cima, na condensada vai ficar para baixo. O segundo teste que a gente faz é clampar. A gente coloca alguma coisa que clampa o tubinho do fone. Então, a gente deixa o fone no ouvido do paciente, né, saindo ali o estímulo, mas a gente clampa. Ou seja, se está clampado, por mais que o estímulo ele vai tentar sair, né, na orelha do paciente, mas não vai sair porque a gente clampou. E aí, se sumir tudo, se ficar tudo retinho nessa hora que a gente clampou, ou seja, o paciente não está escutando nada, se ficar tudo retinho, é um indício de que realmente existe um microfonismo coclear. Se mesmo clampado continuar todo esse registro, assim, né, todas essas coisas mais feinhas, assim, das ondas, provavelmente é um artefato elétrico. Então, isso é realmente o principal para a gente avaliar se existe microfonismo coclear ou se é um artefato. O outro ponto também, e aí a gente já vai entrar em um outro assunto, né, que é a questão do princípio cross-check. Na neuropatia auditiva, a gente precisa fazer as emissões otoacústicas também. E, em geral, as emissões otoacústicas estarão presentes, porque, no caso, o que é o microfonismo coclear? O microfonismo coclear é a resposta das células ciliares externas, que a gente consegue captar no BERA, no PEAT, quando a gente tem a neuropatia auditiva, que a gente tem uma resposta, uma dificuldade aí, na verdade, entre essa resposta tanto das células ciliares externas, ou das internas, ou dessa comunicação entre as células ciliares internas e o nervo auditivo.
é difícil a gente mensurar exatamente aonde está o problema da neuropatia auditiva, porque é justamente como se fosse uma falha na transmissão do som, na transmissão do estímulo auditivo entre essas estruturas, que são as células ciliadas e o nervo auditivo, tá bom? Então, realmente é por isso que a gente precisa só o BERA, por mais que eu tenha falado, né, que a gente tem essa opção para identificar o microfonismo coclear, mas só o BERA não fecha como neuropatia, tá bom? Aqui é só uma ideia. Então, assim, pessoal, tudo isso para dizer para vocês, né? A gente falou rapidamente lá do PEAT Tone Burst também, que a gente faz para ter especificidade de frequências, mas quando a gente tem uma perda auditiva profunda, severa, profunda, né? A gente vai ter que usar também o potencial vocal auditivo de estado estável. O potencial vocal auditivo de estado estável, de novo, né? Só ele também já dá uma outra live. Eu já fiz uma live sobre ele, tá aqui, se vocês quiserem procurar lá no IGTV, tá bom? Que ele é mais indicado para perdas auditivas profundas, devido à capacidade mesmo do equipamento, que ele vai até 120 dB, e a gente consegue justamente avaliar o resíduo auditivo por causa disso. Então, em perdas mais severas, profundas, a gente consegue ver realmente mais especificamente quanto que o indivíduo está ouvindo, né? Porque no BERA, no PEAT, eu falo no BERA, né, toda hora. No PEAT Tone Burst, a gente tem aí uma limitação do equipamento até 100 dB. Então, para casos em que o indivíduo talvez até escuta em 120, a gente não consegue captar isso pelo Tone Burst, né? A gente não tem como identificar a onda 5 lá. Então, o estado estável, ele entra para nos auxiliar nisso daí. E eu já expliquei mais especificamente sobre como ele funciona, né? Sobre algumas dicas dos protocolos também, nessa última live que eu falei para vocês que eu fiz, que tá lá no IGTV. Acho que vocês vão gostar bastante, que daí eu falo bastante lá dos protocolos dele, tá bom? E aí, pessoal, sempre eu passei a live inteira aqui falando disso, o princípio cross-check. A gente nunca fecha diagnóstico só com eletrofisiologia. O clique, a gente vai ter esse neurodiagnóstico, a gente pode procurar o limiar eletrofisiológico, mas a gente precisa do Tone Burst ou do estado estável para ter essa especificidade de frequências. E, claro, a via óssea sempre. Mas, mesmo assim, isso não exclui a necessidade de fazer uma boa geometria comportamental, que seja, se for um bebezinho, condicionada. Não exclui a necessidade da gente fazer a avaliação instrumental. E não exclui, claro, a gente fazer toda a anamnese, o acompanhamento do caso, conversar com a família, conversar sobre essas queixas. Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa de lado, né? Parece que a anamnese não é exame, mas é sim. Na verdade, na anamnese a gente pode ter já várias ideias aí de como a gente vai encontrar os exames. E, claro, sempre a timpanometria, a imitanciometria, já tive já atendi vários casos em que a gente vai fazer, antes do PEAT, claro, a gente sempre faz a timpanometria, a otoscopia, a timpanometria, mas que daí a gente identifica uma curva B, a gente identifica alguma dificuldade na timpanometria, a gente não faz o PEAT, dependendo ali, claro, do momento, de como funciona cada equipe, mas já aconteceu isso também, deu nem fazer o PEAT, deu nem dar continuidade a tudo, porque tinha uma super curva B ali, que a gente já sabe que vai dar uma alteração, a gente já sabe que vai ter ali algumas questões ali do aparecimento de ondas, de latência, e isso a gente vai ter que repetir. Ele vai ter que ir pro médico, vai ter que tratar essa orelha média pra gente depois fazer o exame. Então, dependendo do caso, e de novo, de cada equipe, né, de cada conduta aí também, a gente acaba optando por nem fazer, tá bom? E aí, pessoal, assim, já vou abrir aqui para as dúvidas, vou reativar aqui os comentários. Até vou falar pra vocês que, desculpa, que eu fui falando assim tudo muito rápido, porque cada tema desse dá uma live, como vocês podem ver, né? Então, só quando a gente fala de parâmetros, de aparecimento de ondas, de morfologia de ondas, a gente já pode falar sobre cada um deles isoladamente muito tempo. Aqui no Instagram, 1 horinha acaba sendo pouco pra gente falar tudo isso. Então, pessoal, até tô pensando de trazer alguns outros formatos pra gente conversar e ter mais tempo aí, da gente ficar falando mais sobre isso, tá bom? Porque aqui fica muito rápido. Eu tentei trazer para vocês um pouquinho de cada tipo de etiologia que pode acontecer, na perda leve, moderada, severa, no caso também dos retros cocleares, da neuropatia, mas cada um deles a gente consegue ficar muito tempo falando. Se vocês quiserem, a gente faz, que nem eu falei para vocês. Até eu anotei aqui, porque eu acho que neuropatia é uma coisa que a gente pode falar 1 hora só sobre ela, tá? Por conta realmente desse diagnóstico ser difícil, da conduta ser difícil, e aí a gente vai abrindo para várias outras ramificações, né? Do implante coclear, no caso da neuropatia, reabilitação, enfim, dá para falar bastante coisa, né?
Alexandre já passou 1 hora. Já? Nossa, nem parece. E mesmo assim eu falei tudo rápido, hein, Alexandre? Nossa, até fiquei agora na dúvida, pessoal. Deu pra vocês entenderem. Não sei, se vocês tiverem dúvidas, manda aqui pra mim, tá bom? Se vocês quiserem que eu volte a algum desses mini slides aqui de live, pra gente comentar alguma outra coisa, porque é muita informação. Então, assim, eu tentei combinar tudo, trazer aqui pra vocês tudo isso, mas sempre fica alguma coisinha, né? Porque é muita coisa. Vocês têm alguma dúvida? Eu reativei agora, então acho que não entrou. Vai entrando tudo aqui. Vai, Sil, vou deixar no IGTV e também vou subir lá no canal também do YouTube. E aí, pessoal, eu falei no comecinho da live, se vocês quiserem, tanto esse material que eu apresentei aqui, quanto os outros artigos, né, que eu me baseei para isso, me chama no direct, fala eu quero e manda seu e-mail, e aí eu mando para vocês, tá bom? Eu tento mandar para vocês no máximo até esse final de semana e tudo, né? Passou muito rápido, é verdade, Alexandre, passou muito rápido a gente falando disso. Até me perdi 1 hora, gente, fiquei com medo de estar falando, ser muito prolixa, né, mas... Aqui. Emília mandou uma dúvida. No caso condutivo, com 3,5 intervalos normais e só amplitude rebaixada, onde chegou à conclusão de condutível, eu acho, né? Se eu coloco na impressão. Se eu coloco no laudo, Emília, é isso que eu entendi. Se no caso condutivo que eu expliquei antes, que a gente teve todas as latências interpícicos normais, porém eu observei amplitude reduzida, se eu escrevi isso no laudo. Eu tive essa dúvida também no post que eu fiz sobre isso. Aí, Emília, depende muito, porque assim, se você tem contato mais direto com o médico otorrino, se você trabalha com ele ali na mesma clínica, vocês conseguem conversar isso pessoalmente, né? Porque, como eu falei anteriormente, na literatura, a amplitude não é o fator, assim, que a gente, assim, não é recomendado que a gente olhe muito para a amplitude no sentido de valores para fechar algum diagnóstico. Então, eu não coloco no laudo especificamente falando sobre isso, mas eu converso com o médico sobre o caso, tanto... Se for um médico ali da sua clínica, fica mais fácil, né? Mas mesmo se for um médico que encaminhou, eu tento entrar em contato com ele, seja por telefone, via e-mail, aí a gente tenta ver isso. Acaba sendo um trabalhinho um pouco mais braçal, se você tem muitos pacientes, mas eu acho que isso é muito importante. Nesse caso que eu falei, né, que a gente não tinha tanto contato mesmo com o médico, a gente ficou realmente na dúvida, assim, se fazia isso, sabe? De falar realmente da amplitude, mas no fim foi super bacana, ele foi receptivo, escutou realmente essa nossa análise aí, né? Então a gente conseguiu ver os outros exames, ele acabou passando pra gente e a gente viu realmente todo o caso e viu que essa nossa suspeita aí, que a amplitude poderia estar demonstrando alguma dificuldade de resposta, porque a amplitude é o quê, pessoal? A amplitude é realmente o quanto de fibras neurais estão respondendo para aquele estímulo que a gente iniciou. Então, se a gente joga um estímulo e a amplitude fica muito baixinha, o que isso mostra pra gente? Isso pode mostrar pra gente que aquela região está sendo pouco ativada, está tendo pouca ativação ali para responder ao estímulo que você iniciou. E aí a primeira coisa que a gente desconfia, que a gente pode desconfiar, é realmente nessa condução do som. Isso nesse caso que eu falei, tá? Com latências interpícicos normais. É realmente nessa condução do som, porque como a gente tem as latências interpícicos normais, assim, não justifica, sabe, essa amplitude estar baixinha. Então a gente desconfiou disso e também pela idade, e aí do resto que eu falei, né, a idade, a anamnese, depois que a gente conversou com o médico, a gente viu que realmente tinha essa questão da orelha média, né, da timpanometria já alterada outras vezes, então aí a gente foi caminhando para isso. Mas no laudo eu não costumo colocar porque realmente não é o mais indicado que a gente avalie. Mas é importante conversar com o médico, conversar com a equipe. Vamos ver. Aqui o Alexandre. No caso do condutivo, sempre vai ter presença de ondas ou sempre presentes com amplitudes rebaixadas. É uma dúvida, né, Alexandre? Então, no caso condutivo, que nem eu falei, em geral, o que a gente vê realmente de livros é realmente isso, que as latências estão normais e os interpículos... Não, desculpa, gente, falei ao contrário. Que as latências estão aumentadas e os interpículos normais. E aí, por quê?
porque é realmente essa dificuldade de nível de sensação do estímulo, né? Então, se a gente tem uma perda condutiva, a gente tem que pensar o quê? Que tem alguma coisa ali impedindo do som passar. Como a perda condutiva a gente tem no máximo aí até um grau moderado, ou 90, 80 dB, o som passa, ele chega nas regiões que a gente precisa. Mas como tem ali essa dificuldade tanto na entrada quanto na saída, né, dessa resposta, então essas latências vai demorar mais para chegar em cada região. Então a latência vai ser um pouquinho mais aumentada. Mas o interpico pode estar normal, porque de uma estrutura para outra, nesse caminho do som, de uma estrutura para outra, tá tudo bem. Uma vez que chega no nervo auditivo, ele manda para núcleos cocleares, ele manda para o tronco encefálico, porque a cóclea tá normal, tá tudo bem. É mais lá atrás, é na condução do som. Então aí a gente tem essa demora na resposta, né? Mas uma vez que o som chega lá, ele passa um para o outro um pouco mais normal, né? Mais tranquilo, digamos assim. E aí, esse seria realmente o básico. Mas em algumas perdas condutivas, o que eu já vi foi a ausência da onda 1 também. Eu já vi alguns casos mais sérios, assim, né? Com a ausência da onda 1 e aí só a 3 e 5 presentes, com as latências aumentadas também. Então, assim, pessoal, eu vejo que tanto nos livros quanto, né, em aulas, assim, e das dúvidas, né, que às vezes as pessoas estão... Assim, como é que eu posso dizer? Não quero também ser indelicada. Mas às vezes a gente espera ter muito assim uma tabelinha. Por exemplo, essa perda é assim, essa perda é assada, isso aqui é assim. O que existe, é claro, a gente tem que se basear na literatura para isso. Mas a gente depende muito de cada caso, do acompanhamento, da idade. Então, assim, por mais que a gente tenha esses parâmetros, essas referências, a gente precisa ter um pouco essa percepção, que daí também vai um pouco, claro, da análise, da experiência de cada fono, de cada médico, né? Então, vamos ver aqui. Aula top. Obrigada, Amandinha. Saudades. Os valores de latência de referência são baseados em uma intensidade específica na avaliação do neurodiagnóstico. Se variar a intensidade, aumentar para 90, como falou, não saio do valor padronizado, Darliane, né? Darliane, não, porque esses valores de referências já foram estabelecidos, na verdade, para 80 dB em indivíduos normais. O que eu falei do neurodiagnóstico em 90 dB já vai ser mais indicado para casos, por exemplo, de perda auditiva severa profunda, que muitas vezes, quando você coloca em 80 dB, você tem ausência total de ondas, porque provavelmente ou aquele é o limiar eletrofisiológico dele, limiar, ou ele não tem resposta realmente já em 120 dB. Então, se em 120 dB ele não escuta, quando você faz em 80 dB, você não vai enxergar nada, você não vai ter onda nenhuma. Então, o que a gente faz? A gente faz uma tentativa de colocar um estímulo mais alto, no caso 90 dB, para a gente ver se existe alguma onda, se a gente consegue identificar alguma onda. Então, aqui no caso, eu chutei que seria uma pessoa que não escuta nada em 120, então, claro que em 90 dB ela também não vai escutar. Mas quando a gente está avaliando o caso, a gente ainda não tem informação nenhuma, ou a gente, assim, informação nenhuma eu digo de exames, né? Porque às vezes ali na conversa, na anamnese, a gente já tem uma ideia de que a perda é profunda. A gente pode começar em 90, justamente para a gente tentar identificar alguma onda, porque senão a gente fica cegas, né? A gente começa sem saber, na audiometria, sem saber nada. Então, seria mais nesses casos, tá bom? Em 90 dB. E a gente só tem que tomar cuidado aí com o nível de sensação no sentido do desconforto, tá bom? Porque por isso que para 90 dB seria mais para perdas severas profundas, para a gente tentar identificar as ondas. Porque, gente, guardem isso, o nível de sensação é o principal. Se ele tem uma perda profunda, vamos supor que ele escuta em 100 dB, em 110 dB. Se eu jogar para ele 80, ele não vai escutar nada, certo? Então, a gente sempre tem que pensar isso. Se ele tem uma perda auditiva em 70 e eu jogar para ele 80, ele tem um nível de sensação de 10 dB. Em 10 dB, a gente pode não ter onda nenhuma, não vai ter amplitude suficiente para aquela região responder. Se eu já jogar em 90 dB com um nível de sensação de 20, pode ser que eu encontre alguma ondinha 5 ali. Se eu encontrar alguma onda 5, eu tenho informação de alguma coisa, de como que tá essa onda 5. Ela tá muito aumentada? Ela tá praticamente normal? A amplitude está muito baixa? Então, eu tenho alguma coisa para trabalhar, para identificar aí no BERA, no PEAT. Pessoal, o tempo está acabando, agora realmente 20 segundos.
Então, desculpa se foi muito rápido, se ficou alguma coisa. Pode mandar para mim as dúvidas, tá bom? Que eu vou respondendo por posts, nos stories. Aqui tá dando 15 segundinhos. Então, obrigada a todos. Espero que vocês tenham compreendido. A gente pode falar mais disso outras vezes, tá bom? Vai acabar aqui o meu tempo. E só mandar as dúvidas para mim que eu tento responder.